Alô, amigos! Canal Tricolaço para a gente falar das coisas do São Paulo. Hoje é segunda-feira, é dia de resenha da semana aqui na nossa conversa para a gente abordar assuntos relativos ao que vem por aí e ao que aconteceu também, né? Antes, deixa eu mostrar uma coisinha aqui. Olha aqui, que coisa interessante, ó. Esse aqui é um Marco Polo Double Decker, o popular DD, da classe ou da geração 7 da Marco Polo. Para quem não sabe, eu adoro ônibus, eu sou um assim chamado busólogo, né? Os caras criaram esse nome. E há um tempo atrás eu estive lá na Rádio Ônibus, que é a rádio do meu amigo Henrique Estrada, que é feita de dentro de um ônibus que é caracterizado exatamente assim. Não é um DD, mas é um ônibus bem bonito. E ele me deu essa miniatura aqui que eu adoro. Fica num cantinho legal aqui do meu quarto. Meu quarto não, aqui é um quarto de. É um escritório, né? Misto de escritório com quarto. E ele fica por aqui. Estou mostrando para vocês. Tem aqui também um- uma outra miniatura, só que essa aqui é de papelão, mas é bem legal também, da Aviação Santa Cruz, empresa de ônibus de Mojimirim, que opera no interior de São Paulo, na região norte do interior, e também em Minas Gerais, ali no sul de Minas. E a Rádio Ônibus, que fica dentro de um micro-ônibus, Volare, da Marco Polo também, fica lá dentro da garagem da Santa Cruz. No dia que eu gravei, eu fui lá, visitei a garagem, conheci os veículos e estive lá na semana retrasada para um encontro de busólogos. E lá ganhei essa minha outra miniatura aqui. Quero agradecer o pessoal da Aviação Santa Cruz. Essa aqui é de papelão, mas está com muito carinho aqui também. Esse aqui é o Marco Polo geração 8, que é o modelo atual dos ônibus da Marco Polo. A Marco Polo, para quem não sabe, para quem não conhece os termos de quem conhece ou gosta do universo dos ônibus, a Marco Polo é uma encarroçadora. Tem muita gente que tem dúvida, né? Do que é encarroçadora, existem os ônibus monobloco. No Brasil hoje não tem nenhum. Não existe ônibus monobloco no Brasil hoje. Só os antigos. Porque havia a fábrica da Mercedes-Benz de ônibus monobloco. Não existe mais. E só a Mercedes-Benz tinha ônibus monobloco no Brasil. Lá nos anos 60, a GM também teve, mas depois fechou a fábrica. E os ônibus são encarroçados. Como é que funciona esse processo? Você fabrica o ônibus, a carcaça do ônibus, né? O chassi. Você deve ter visto. As pessoas às vezes vêm na estrada. Então você vê o chassi, o motorista lá sozinho, com capacete na direção. Esse ônibus, depois de fabricado, ele é levado para uma encarroçadora. A Marco Polo é a maior das três Américas. É uma das maiores do mundo. E é brasileira. Uma empresa fantástica. E aí você leva o ônibus lá e aí eles vão montar a carroceria em cima do chassi. Então por isso que se chama encarroçadora. Então aqui você tem o chassi do ônibus que é coberto com a carroceria. No ônibus monobloco não. O ônibus monobloco ele é fabricado como um carro, né? O chassi mais a carroceria da própria empresa. Mas isso é uma conversa para outro vídeo. Eu só queria agradecer para dizer o seguinte, para você assistir a entrevista lá do Rádio Ônibus. Aqui mesmo no YouTube é Rádio Ônibus, é só botar na busca aí para assistir. E tá lá, uma baita de um papo a respeito dessa paixão. Se você gosta de busologia também, vá lá dar uma olhada. Vamos falar do São Paulo. O título desse vídeo parece quando você fala salvar o São Paulo, porque esse é o objetivo nosso, né? Acho que é o objetivo de todo torcedor São Paulino, e é do torcedor, não é dessa diretoria horrível. Essa diretoria ela não tem consciência de que o São Paulo precisa ser salvo. Então quem vai salvar o São Paulo é o seu elenco, a sua comissão técnica e o torcedor. A diretoria não vai porque ela não sabe. Ela não acredita que o São Paulo precisa ser salvo. E o título é: o que o Crespo pode fazer para salvar o São Paulo? No seu trabalho. Evidentemente, ele não vai se imiscuir nos assuntos da diretoria. Ele não vai dar palpite. Mas ele vai, no seu trabalho,
tentar ajudar. Parto do seguinte princípio. Nós temos hoje em dia times de técnico, times de treinador. O que é um time de treinador? O Palmeiras é um time de treinador. O Palmeiras é o time do Abel Ferreira. No Palmeiras você tem grandes jogadores, mas você não tem estrelas de primeira grandeza. As que são de primeira grandeza se tornaram no Palmeiras. O Palmeiras não foi lá e buscou, por exemplo, o Messi. O Palmeiras não foi lá e buscou o Mbappé. O Palmeiras não foi lá e trouxe o Pedro. O Palmeiras não foi lá e trouxe o Gerson. Não. O Palmeiras contratou bons jogadores disponíveis em suas equipes, no Brasil e fora dele, ao longo desses anos todos. Jogadores de muita capacidade, porém, muitos deles jogadores sem tanta grife, mas bons. O resto é trabalho do Abel Ferreira. É trabalho de treinador. Outro time de treinador, o Paris Saint-Germain, que perdeu. E a gente vai chegar aí. Que perdeu, surpreendentemente, ontem a final da Copa do Mundo de Clubes para o Chelsea, que também é um time de treinador. Times de treinadores são aqueles que funcionam graças à capacidade dos seus treinadores de fazer com que essas equipes joguem bem. O Paris Saint-Germain já foi o time do Messi, Neymar e Mbappé. E com esses três em campo, não conseguiu ganhar uma Champions League. O Paris Saint-Germain investiu milhões de euros para ter esses jogadores por lá. Ainda teve um pouco antes disso o Ibrahimovic. Ainda teve alguns jogadores que talvez não tenham a mesma grife, mas que são tão bons quanto esses aí. E o time chegou a uma final só de Champions League e perdeu a final. Nas outras caiu na semi ou nas quartas. Ganhou esse ano com um time que não tem super estrelas. Talvez o Ousmane Dembélé. Mas ele não é uma estrela de primeira grandeza. É um jogador com currículo, que teve no Barcelona, que teve na Inglaterra, que tem talento, mas que não é de primeira grandeza. E você tem outros muito bons jogadores que ocupam posições importantes em campo, que não têm estrela, mas são todos muito bons. A estrela da companhia é o técnico Luiz Henrique. É o futebol mais vistoso do mundo hoje. É um futebol que permite ao time ganhar do Real Madrid por 4-0, subjugando o Real Madrid. Perdeu a final ontem para um time de treinador, porque errou na preparação. E permitiu ao Chelsea que conseguisse executar o seu trabalho de campo bem. O Chelsea é um time jovem, que também não tem grandes estrelas, que tem Enzo Maresca já há algum tempo fazendo esse trabalho. É um time muito agradável de se ver jogar na Premier League já tem algum tempo. Me chamou a atenção, inclusive, na Copa do Mundo, porque não teve nenhum super jogo do Chelsea. O melhor jogo do Chelsea foi a final. Até então ele ficou devendo em alguns jogos, jogou muito mal outros, jogou bem em outros, mas não foi um bem assim. Mas tudo explicável, né? Porque faltava, inclusive, condição desse time jogar descansado, que é uma coisa que não aconteceu. Mas isso é outra história, só estou dando exemplos. Por quê? O São Paulo, me parece, está caindo a ficha de muita gente da torcida, e eu acho bem canalha isso, porque tinha gente que falava do melhor time dos últimos anos, lembra? E não é. Agora os caras estão admitindo, porque o Zubeldia saiu, porque o Crespo assumiu, porque o São Paulo teve uma atuação vergonhosa contra o Flamengo. E eu sempre defendi o seguinte aqui: o São Paulo não tem o melhor elenco dos últimos 10 anos. Não tem. Nunca. Mas o São Paulo não é uma porcaria. Então dá para fazer esse time jogar, mas é preciso entender que ele tem limitações. E o Zubeldia entendia que esse time tinha limitações. Ele errou, não estou entrando nesse mérito. Eu só estou dizendo que quando ele tomava algumas decisões, ele tomava porque havia limitações. E não se iluda, o Crespo tomará decisões assim. Porque essa mesma torcida passou uma semana fazendo sugestões. Ah, que bom seria se o Crespo jogasse com 3 zagueiros. Porque 3 zagueiros, porque isso, por aquilo, não sei o quê. E o Crespo foi lá, jogou com 3 zagueiros, o São Paulo foi muito mal, porque ele montou o time com 3 zagueiros, 6 jogadores no meio, um na frente, muito ruim,
E ainda disse na entrevista coletiva, graças a Deus, que só pegamos o Flamengo no Maracanã dessa vez. E de novo, depois falou, é importante elogiar o Flamengo, mas espera lá. O São Paulo é do tamanho do Flamengo, cara. O São Paulo não é menor que o Flamengo. Eu espero que o Crespo lembre-se disso. Eu espero que a frase tenha sido dentro de um contexto de o Flamengo estar num momento especial e o São Paulo não. E se foi nesse contexto, ele bateu na cara de todos esses iludidos aí que diziam que o São Paulo tinha o melhor elenco dos últimos 10 anos. Esse elenco não é melhor nem do que o primeiro elenco do Crespo. Não é. Não é melhor. Não é melhor. Ah, porque tem Lucas, Oscar. Como é que jogou o Oscar ontem? Onde está o Lucas? Caleri está quebrado. Cadê o resto? Cadê os grandes jogadores? Cadê? Me diz. Quem são? Ah, o Rian Francisco. Não é. É um juvenil. Ah, porque o Alves foi embora. Ah, porque o Lucas Ferreira. Que isso? Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Deixem de ser hipócritas. Com pensamento canalha. Esse pensamento é canalha. E ele é ruim e prejudicial ao São Paulo. E o Crespo, felizmente, percebeu que o time é limitado. Mesmo com o Lucas e Oscar, ele tem limitações. E aí a gente vai voltar para os 3 zagueiros. Inclusive na escalação. Sabe por quê? Porque aí foi um erro do Crespo. E eu vou contar de um acerto do Zubeldia aqui. 3 zagueiros com o Cedric de lateral direito. De ala, né? Melhor dizendo. Quem disse que o Cedric é ala? O Zubeldia escalava Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. O Ferrarese, com bola, tem vários vídeos meus explicando isso aqui. O Ferrarese com bola fazia o lado direito porque ele sabia fazer. Não era uma invenção. Aquilo é treino. Você não tira da sua cabeça, você treina. Quando ele fazia o lado direito defensivo, era uma maneira do Zubeldia forçar o Cedric a ser o ala. Porque ele é, originalmente, defensor. Se você montar uma linha de 3 com 3 zagueiros e um deles não jogar pela lateral, o Cedric, por característica, ficará preso. Ah, mas como é que ele jogava de ala? Ele era escalado na frente e fazia funções similares à de um lateral na frente. Era bom? Não. Era horrível? Também não. Porque ele é um jogador muito esforçado e muito dedicado, não é burro. Jogou em times grandes, então sabe cumprir função tática. Só que ele não é ala. Então se você vai escalar o time com 3 zagueiros, ele não pode ser ala. Então você tem que lançar mão da estratégia do zagueiro que vira lateral. Isso não é burrice. Agora, tem algo importante para dizer a respeito de DNA. Eu vi um comentário na internet e eu queria recomendar o seguinte: conheçam a história do time, conheçam a história do clube, vejam vídeos do passado, vejam jogos do passado, por favor. O rapaz escreveu no X que tinha que respeitar o DNA do São Paulo, que sempre foi de 3 zagueiros. Não é verdade. Não é verdade. O São Paulo usou 3 zagueiros em algumas ocasiões na sua história. E o São Paulo teve um período de fixação desse modelo entre 2004 e 2008, por aí. Porque as características dos jogadores faziam com que, se você escalasse 3 zagueiros, o time poderia render melhor. O Muricy sempre dizia, eu prefiro 4-4-2, mas as características dos jogadores que eu tenho aqui me forçam a montar um time com 3 zagueiros. A mesma coisa com Paulo Autuori. Tem declarações dos caras dizendo isso. Anos depois disso, muitas vezes o São Paulo não jogou com 3 zagueiros. Então, não era um erro do Zubeldia não jogar com 3 zagueiros, era uma escolha.
Ah, mas não pode jogar com 3 zagueiros? Pode. Aliás, eu gosto, eu sempre disse aqui. Quer me ver feliz vendo futebol? Me mostre um time que jogue no 3-4-3, que eu acho o esquema de jogo mais legal do mundo. Só que você não chega lá, põe 3 zagueiros, 4 jogadores no meio e 3 na frente e sai jogando. Você tem que saber se as características desses jogadores se enquadram no modelo. E o São Paulo não tem ala para fazer o modelo. Então, você tem que fazer com que os jogadores, ou com que o time se adapte àquele material humano que ele tem. Você não pode chegar lá e falar, vou pôr 3 zagueiros porque o DNA do São Paulo é 3. Mentira. DNA é aquilo que o Raí disse quando ele era diretor de futebol e quando ele primeiro contratou o Jardine. Que teve problema. Todo mundo sabe, ninguém, não é isso. Deu problema, saiu. Hoje é o maior nome de comando técnico no México. Todo mundo sabe disso também. Bom, e é campeão olímpico, né? Seleção de 2021, que é de 2000 da Olimpíada de Tóquio. O Raí dizia, o DNA do São Paulo é jogo de toque de bola, velocidade em busca do ataque. Bom, eu tenho 53 anos. Eu comecei a ver futebol, eu nasci em 71 e comecei a ver futebol com atenção, assim. Com atenção que eu digo, lógico que eu não entendia de tática. Mas você para assistir jogo, 78 para 79. Tá? Então entre os 7 e 8 anos. Mas assim, parar para ver o meu time fazer gol e ganhar. Bom, 70, 80, 90, tem período do Tele. Como é que São Paulo jogava? Em velocidade, trocando passes pro ataque. E os melhores times que nós vimos nesse período jogavam assim. Os times de 80, 81, os times de 85, os times do Cilinho, 84, 85, e depois do Pepe, 86, que bebeu nessa fonte e manteve o time assim, e os times do Tele Santana. Os grandes times do São Paulo jogavam assim. Algumas vezes com 3 zagueiros, outras vezes com 2, mas o DNA não eram os 3 zagueiros, o DNA era futebol postado para acontecer do meio para frente. Essa foi a filosofia do Tele Santana a vida inteira. É só pegar os vídeos das seleções brasileiras que ele dirigiu. E infelizmente não ganhou Copa. Esse é o DNA. Por isso que o Raí dizia na época, a gente precisa de quem comanda o time assim. E ele fez certo, sabe por quê? Em equipes organizadas, quem define o que o time será em campo é quem dirige o futebol. Você aí acha que o Carlos Belmonte, alguma vez na vida, pensou, eu vou contratar o Vojvoda porque ele treina o time assim? Eu vou contratar o Mano Menezes porque dirige o time assado? Você acredita nisso? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Ele não sabe disso. Ele não sabe disso. Na preparação dele para o cargo de diretor de futebol, não existe isso. É mais um que entende da seguinte maneira: precisa de um técnico que faça o time ganhar. Claro, todos nós queremos um técnico que faça o time ganhar. Mas, quando você conhece o que é o seu clube, você vai trazer jogadores que estejam adequados a esse modelo e um técnico de futebol que dirija estes jogadores dentro deste modelo. Naquela época montava esse time com muita dificuldade, mas o Raí teve esse pensamento a partir de 2019, de 2018. Coincidência ou não, a ideia do Raí culminou no time do Diniz em 2020, cujo modelo era exatamente esse. E o time do Diniz tinha 2 zagueiros. Jogou com 3 várias vezes, mas o modelo por excelência era o de 2 zagueiros. Quando precisava eram 3. Ele fez, inclusive, muitos jogos com 3. Até porque inicialmente tinha lá o Juan Fran, mas quando não tinha o Juan Fran, o Daniel Alves, que é mais ala do que lateral, trabalhava do meio para frente. Então você não podia ter ninguém desguarnecendo o lado direito. Então você tinha 3 zagueiros para alguém fazer aquele lado direito ali. Como eu disse, tudo bem. Não são os 3 zagueiros que fazem a diferença. É como é que você faz o resto do time funcionar para frente.
Entendeu? Então não vá para a internet e diga, ai, tem que ter 3 zagueiros, porque o DNA do São Paulo é de 3 zagueiros. Primeiro que é mentira, e segundo que não é isso que define se o time vai jogar bem ou não. Isto posto, minhas sugestões ao Crespo, que pretensão a minha, mas é que eu acho, como é que eu acho que ele pode salvar o São Paulo? Sendo um cara que consiga implementar um trabalho de treinador nessa equipe. É conseguir que essa equipe, com limitação, com dificuldade, jogue de acordo com o modelo que ele vem a criar, modelo este que possa dar resultado. Né? Porque aí você consegue, encaixando os jogadores que você tem dentro de um modelo, mesmo que eles não sejam de primeira grandeza, fazer o time funcionar como se fosse uma engrenagem. E aí, vamos começar exatamente de trás. O São Paulo teve bons momentos na defesa com 3 zagueiros, mas também teve com 2. Mas vamos lá. 3 dá mais. O São Paulo de 2025 teve mais segurança com 3 zagueiros. Então, não tem solução mágica. Ou aproveita realmente o Mike, que também não é ala, mas tente treiná-lo para isso. E primeiro, tem que ver se ele tem condição de assumir um lugar na equipe. Porque, veja bem, o cara que assumir ali tem que ser o titular. Porque as pessoas estão pensando assim, não, o Cedric é ruim, mas deixa ele lá que é experiente, e o Mike na reserva até o Mike ganhar a posição. Não é assim que se faz futebol. Ou você define que o bom é o Mike e bota ele para jogar, ou ele vai ser reserva do Cedric como lateral direito. E aí nós vamos aguentar o Cedric. Ou você vai ter que mexer na cartola e tirar coisas do tipo Lucas Ferreira de ala. Bom, mas ala, como a própria palavra diz, é uma passagem, não é? É um corredor, certo? O jogador que faz a ala, o jogador que faz o setor direito. O setor começa na defesa, vai até o ataque. O lateral direito, o defensor, ele trabalha até o meio de campo. O ala tem liberdade para trabalhar desde trás até a frente para fazer cruzamento, para entrar no meio, tabelar e bater no gol. Ala tem que bater no gol. Então você pode pegar um atacante e trazê-lo para ali. Ou, mas defensivamente ele vai ser ruim. Bom, mas aí você tem 3 zagueiros. E quando você tem 3 zagueiros, você põe o melhor zagueiro pela direita do lado direito, o melhor zagueiro pela esquerda do lado esquerdo, o melhor zagueiro central pelo centro. Porque aí esse cara do lado direito vai dar essa cobertura quando o Lucas Ferreira estiver à frente. O Lucas Ferreira é um exemplo, gente. Eu não estou dizendo que tem que ser ele. Eu estou dizendo que é uma solução. Não tem ala, não tem lateral que desce, um atacante de ala. Um meia de ala. O Lucas fazendo a ala do lado direito. Lucas, eu estou só falando. Eu não estou dizendo que tem que ser o Lucas. Consegue entender? Um 3-4-3, inclusive, costuma funcionar bem. O Guardiola já usou meias como alas. Meias porque trabalham pela ala e ao mesmo tempo são criativos, podem trocar de posição, entrar pelo meio, combinar jogada com os atacantes. E o Lucas sabe fazer o lado. Falando só do lado direito. Do lado esquerdo, engulam de novo, porque muitos meteram o pau no Zubeldia naquele bendito jogo contra o Aliança Lima, quando ele deixa o Enzo Dias e bota o Wendel. Ai, ele vai dobrar a lateral. O Enzo Dias é defensor. O Wendel tem muito mais característica de ala. Então, o Wendel você pode colocar do meio para frente. Ai, dobra de lateral. Aí, naquele dia, eu acho até que o Zubeldia errou em não... Ele errou 2 vezes. Ele não convenceu o Wendel a fazer a ala como jogador de meio para frente. Pior do que isso, ele inverteu o posicionamento, colocou o Enzo mais à frente, porque o Enzo combate, e trouxe o Wendel para trás. O Wendel, em uma fase, estava jogando mal de lateral. E o Enzo, na frente, apesar de cruzar bem, de combater, não tem o cacuete do ala. O Wendel tem. Então tinha que ser o Wendel à frente. Mas sem essa de dobrar. Cuidado com as frases feitas. Tenta entender o jogo de futebol. Por que o Guardiola diz que
os jogadores do time dele têm que saber fazer pelo menos 4 funções. Exatamente por isso. Porque o Felipe Lan, não só com ele, mas com ele também, foi lateral direito, sua posição original, volante, lateral esquerdo e zagueiro. E ele jogou bem em todas as posições. Se acontece isso, você fala, ai, esse cara não é zagueiro. Treina pra ser, pô! Você entendeu como é o jogo de futebol? Então você não pode pegar frase feita de comentarista, ele dobrou lateral. Tenta entender por que o cara colocou um lateral que desce do lado esquerdo, do meio pra frente. Colocou lá porque o cara sabe ir pra frente. Pô! Não dá pra criticar nem técnico, nem diretor, nem jogador, se você não souber por que ele tá lá. Agora vamos lá. O Wendel é o cara que tem o cacuete da ala. É ele que tem que jogar. Ah, mas tá mal. Vai treinar! Vai treinar! Agora, se o cara não treina bem, não puder jogar, aí lamento. Você vai ter que ter o lateral esquerdo, o Enzo Dias. E aí, se você tiver o lateral esquerdo, o Enzo Dias, você não pode ter 3 zagueiros. Senão vai virar o time contra o Flamengo. Você não vai ter ninguém que desça, você vai ter que colocar 3 jogadores no meio que façam a pega e não que criem. Ou você vai ter que achar um craque, que é aquele cara que ao mesmo tempo que cria, marca também. Né? E aí você vai fazer um 3-6-1, sabe? Que é de mentira, porque os laterais são laterais. Eles não vão compor a linha de 6. O time não vai avançar. Entendeu? O time não vai avançar. Então aí é melhor ter 2 zagueiros e 2 laterais, cara. 2 volantes, um jogador de meio, ou 2 jogadores de meio e 2 atacantes. O básico do básico do básico do básico no time de futebol. É bom, essas coisas é bom entender para você não criticar o técnico quando não tem que criticar. Você tem que entender o que ele gostaria de fazer. E que às vezes vai dar errado. É isso. Então é assim. Acho que para salvar o São Paulo, o ideal é que ele tenha 3 zagueiros e que ele jogue com alas. E esses alas não precisam obrigatoriamente serem os laterais medianos do São Paulo. Vamos buscar meia atacante que faça ala. Ou contratar. São Paulo vai contratar. E do lado esquerdo você já tem o jogador que faz a ala. Ah, mas ele tá mal. Bom, então devolve do Porto. Manda embora. O cara dessa característica, você não vai usar o cara? Né? E na frente, você pode ter 2 ou 3 atacantes. Eu gosto da proposta inicial do Crespo, não é a de domingo, de sábado, que é ter o Luciano na frente, junto com o outro atacante, porque o Luciano finaliza muito bem. O Luciano dentro da área é um jogador importante. E eu acho que o Crespo pode combinar as duas coisas, o Luciano da última linha com o Luciano que entra na área. E eu acho que ele pode ajudar muito o André Silva, inclusive, se o André Silva for realmente titular. Eu particularmente acho que o Crespo vai mantê-lo. Ele não deu nenhuma pinta ontem de que ele pudesse pôr o Dineno, e muito menos que o Rian Francisco vai virar titular. E tem o TAP ainda, hein? Aí já é invenção de diretoria, né? Aí já é invenção da diretoria, mas eu vou falar da diretoria já já. Aí você vai montar um time que tenha 3 zagueiros, 4 jogadores no meio ou 5, com 2 alas, e aí os 2 aqui do meio muito pegadores. E muito pegadores deveriam ser Alisson e Pablo Maia. Olha a gente batendo na limitação do elenco de novo. Pablo Maia em fase ruim. O que você faz? Ai, bota o Negrute. Nem é a característica dele, tá? Ser pegado. Mas ok. Vamos lá. Você tá colocando o jogador da base, que vai oscilar, que vai falar. Você entendeu por que é importante voltar no começo do vídeo e a gente falar: o São Paulo não tem o melhor elenco dos últimos 10 anos e o elenco do Crespo na outra passagem dele era melhor que esse? Não seja burro de acreditar no que idiotas que não entendem do esporte falam na internet. O cara pode até... Ok, eu até aceito que o cara diga que aquele time era mais fraco. Agora, dizer que esse é o melhor time dos últimos 10 anos. Não admitir que esse time é fraco, limitado. Mas o Oscar... O que o Oscar jogou sábado?
Aliás, jogou mal escalado, porque o Crespo botou ele lá na frente. Olha, porque o Lucas, se, se um dia ele voltar, né? E ainda assim a gente já viu eles jogando juntos. Em ótimas jornadas, como aquele jogo contra o Corinthians, em péssimas jornadas, como no jogo contra a Inter de Limeira. Não é? Então. Então é isso. E aí lá no ataque, essa proposta eu gosto do Luciano com o atacante. Você pode ter três. Você pode pôr Lucas Ferreira, Luciano e André Silva, ou Dineno, ou Rian Francisco. Eu gosto da opção Luca. Nessa eu concordo com quem defende dos jogadores jovens, acho que ele pode ser aproveitado. Ele vai oscilar. No dia do jogo do Vasco ele não jogou nada, mas ali eu acho que estava todo mundo muito para baixo. Pode ser tentado para uma montagem de time assim. O Ferreira é o seguinte, o Ferreirinha. Ferreirinha dá para colocar, mas tem que conversar com ele, cara. O Ferreira cavou um pênalti numa jogada onde ele podia ter feito um gol no jogo da Libertadores contra o Nacional. E o Ferreira ia entrar sozinho na área contra o Flamengo no sábado e botar a bola para trás para alguém chegar, ou ele mesmo bater no gol, e ele se jogou. O jogador que faz isso atrapalha o time. Então é o Crespo chamar o cara e falar, cara, se fizer isso de novo, você não joga mais. E jogador que deixa esse tipo de dúvida, eu não gosto de cravar como titular da equipe. Não gosto. Porque esse cara vai ramelar uma hora. Pode ser o Ferreira? Pode, mas tem que ter essa conversa, cara. Tem que ser a conversa. E aí treinar muito. E treinar muito posição-função. Sabe? E assim, se nada disso der certo, então, me perdoem, mas aí tem que lançar mão da estratégia do Zubeldia. Ferrarese, zagueiro pelo lado direito, que segue a lateral com o Cedric na frente. Se você conseguir trazer o Alexander Arnold para jogar ali, beleza. Não tem esse jogador, não adianta inventar. O jogador de São Paulo é o Cedric Soares. Certo? Diretoria. A pior diretoria da história merece mais um capítulo neste vídeo. O Wendel não joga. Para trazer o Wendel, o São Paulo rifou Moreira e o William Gomes. O Wendel ficaria livre agora, em julho. Lembra que a gente falava isso aqui? O Wendel ficaria livre. O São Paulo ia gastar um tostão com ele. Se o São Paulo mantivesse o Moreira e o William Gomes até hoje na equipe, ele traria o Wendel do mesmo jeito, de graça, agora em julho. O Wendel veio de março para abril, pouco jogou. Quando jogou, na maior parte das vezes jogou mal e custou. Outra coisa, o São Paulo tem o Cedric Soares, que é um jogador veterano, por quem eu tenho o maior respeito. Eu não gosto quando pegam no pé do Cedric, acho que ele é um cara muito sério. Mas assim, o São Paulo tinha o Igor Vinícius e o jogador foi pro Santos. Lá atrás o São Paulo tinha o Natan, deixou ir para o Red Bull Bragantino. O Mike não sobe. O único lateral direito do São Paulo é o Cedric Soares. Certo? Então por que o São Paulo, ao invés de fazer um contrato com o Cedric Soares, gastando um dinheiro que ele não tem, mas ele ganha menos, não interessa, ele ganha um salário. Por que o São Paulo não foi procurar aqui no Brasil um bom lateral direito? Porque você entende? Né? Cara bom de lateral direito para fazer o lado, que talvez custasse menos, e aí você promoveria o Mike, né? E aí ele teria tempo de, veja bem, melhorando ali. Você está vendo como isso é diretoria, isso não é o técnico. Outra coisa, a diretoria mandou lá 18 jogadores embora. Eu sei, os 18 não são, tudo bem. Michel Araújo fez um gol importante para o Bahia sábado à noite. Alguns daqueles jogadores entendem o que é o São Paulo. Jogavam com uma baita de uma entrega. Eu vou destacar três aqui. O Wellington Rato, o próprio Michel Araújo. Quem mais que saiu desse bonde aí? Enfim, pelo menos mais um jogador aí que se entregava. Mas esses dois com certeza se entregavam muito. Mas a perda do Rafinha, o Rafinha parou, né? Era um que se entregava muito também.
São Paulo não repôs com jogadores que entendem o que é estar no São Paulo. Mesmo os jogadores da base ainda não entendem isso. O que é ganhar um jogo pelo São Paulo no Morumbi cheio. E o que é que isso pode provocar nas nossas vidas de torcedores e na vida do clube, na história dele como jogador. Tá faltando isso. Desse elenco, o Lucas entende. O Oscar, talvez, apesar de tudo que fez no passado. O Arboleda entende. O Rafael entende. Os outros jogadores, lamentavelmente, não entendem. Não conhecem a história do clube. Não sabem o que ele significa. Então, tudo passa por um trabalho horroroso dessa diretoria. Mas essa história do Wendel, eu lembrei disso ontem. Cara, é um negócio tenebroso. O São Paulo perdeu jogadores e gastou dinheiro com o jogador que sairia de graça agora. E que nunca foi titular absoluto. E tem que começar a jogar. Então você tem que pegar um cara desse e fazer, ó, você vai jogar. Vamos treinar, meu amigo. Né? O cara estava na seleção brasileira até 2 anos atrás. O ano passado, começo do ano, ele estava na seleção. Pô, como é que não joga? Ah, garoto, para com isso. Olha, o vídeo longo, conversa boa. A gente vai separar em cortes, mas espero que você possa assistir. E queria que desse opinião, queria que falasse, me xingue mesmo, retruquem, façam isso, porque isso é uma discussão que acontece no X, que acontece no Threads, onde eu escrevo, Facebook, Instagram também, e muitas vezes as pessoas respondem. E aqui às vezes falta responder, é legal, curtidas e tal, a gente tem um canal humilde aqui, que um dia eu sei que vai crescer, apesar de eu nunca ter trabalhado efetivamente por isso. Mas, assim, é importante que haja o argumento e é importante que haja discordância. Mas com argumento também, para dizer, ó, você está errado por isso, por isso e por isso. Eu não acho que eu esteja certo. Tudo que eu falei aqui são coisas nas quais eu acredito do que eu conheço do esporte e aprendi do esporte. Né? Acho que cabe ao Crespo ter a melhor ideia. Estou só dizendo aqui que ele pode salvar o São Paulo se ele conseguir resolver esse dilema do time conseguir ser forte defensivamente com 3 zagueiros, mas encontrar uma maneira de ter jogadores na ala que possam levar o time à frente para que ele possa ter pelo menos 5 jogadores no ataque sempre. Esse é o desenho ideal, mas que depende de muito, 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 muito treino. Valeu, gente. Abraço para todo mundo. Até a próxima. Valeu.